Bom dia, meu nome é João Vitor, vou estar aqui apresentando o experimento 9 do Laboratório de Telecomunicações, que é modulação e demodulação VSB. Foi proposta em sala de aula, a gente começou lá e agora eu vou apresentar aqui o nosso código, certo? Vou estar aqui executando tudo antes de começar, não tem nenhum erro. Inclusive a gente teve que, nessa parte do código, a gente teve que fazer trazer um arquivo, né, para colocar aqui. E vocês podem ver, não tem nenhum erro. O arquivo rodou legal. E aí a gente vai começar aqui pelas importações, né? A gente fez todas as importações, NumPy, Matplotlib, plotagem de gráficos, CPy, CPySignal e a ButterLFilter e FracZ para a gente fazer filtragem, né? A gente vai usar um filtro mais na frente. Bom, a gente começa já nesse código aqui também, trazendo o período de amostragem de 0,01 segundos, a frequência de amostragem, que vai ser 1 sobre o período de amostragem, certo? E a gente vai ter também esse array de tempo aqui, vai ser de menos 10 a 10, certo? E mais embaixo a gente já vem para a frequência da portadora, que é igual a 4, e a amplitude dessa portadora também, que a gente colocou igual a 1. Aqui a gente tem a frequência da mensagem e a amplitude da mensagem, 0.1 e 1. E seguindo, a gente vai ter o FM e o AM. O que é o FM? FM vai ser a frequência da mensagem. Vai ser definida em Hertz. Na verdade, sobre isso aqui eu já falei, né? Eu confundi aqui, desculpa. Seguindo aqui para o próximo código, a gente vai ter o C e o M, né? Onde o C vai ser o sinal da portadora, definida por essa equação aqui. E com esses valores que a gente também já tem aqui em cima, né? Da amplitude da portadora, da frequência. E também mais embaixo, no M, que vai ser o sinal da mensagem, a gente vai usar esses outros valores aqui. Frequência e amplitude da mensagem. E definido por essa equação. A partir daí a gente vai plotar os gráficos no tempo dessas duas equações, né, que a gente teve aqui. A gente consegue ver aqui, primeiramente, que esses sinais, né, os dois, eles oscilam de menos 10 até 10. A amplitude vai ser de menos 1 a 1, como a gente consegue ver nos dois gráficos. E a gente tem que essas barras aqui mais verticais, né, que a gente consegue ver aqui mais ou menos, por causa da frequência, que é muito alta, elas representam amostras discretas desse sinal, que são feitas a cada 0,01 segundos, igual a gente tem aqui em cima. Certo? E aqui mais embaixo a gente tem esse outro gráfico. Eu vou seguir em frente, que essa questão gráfica aqui é só para a gente ter uma ideia, né, inicial de como que se comporta nos gráficos dessas duas equações aqui. Aí em seguida a gente tem essa nova função que a gente aprendeu em sala, né, que é a gráfica da FFT, na verdade, né, onde a gente vai receber 4 argumentos, que é o TDS, que a gente já tem lá em cima, TS, né, período de amostragem, o vetor de amostras, que vai ser esse F, o título, né, que é um string de texto, e a gente vai ter também o limite, que é igual a falso, que a gente pode usar ou não, né, nesse caso que foi usado. Vai ser usado para limitar a frequência do gráfico, né, que está no eixo X. E aí a gente já vem para essa parte aqui, que a parte mais que é novidade para a gente. Isso aqui seria como se, não sei se eu posso definir isso aqui, mas como se a gente estivesse portando bibliotecas ou puxando dados mesmo, né, que a gente já tinha colocado. E aqui a gente vai fazer no passo seguinte a
o cálculo da transformada de Fourier, transformada rápida, do sinal de entrada, sinal f. E ele vai gerar um vetor de números complexos, que vai ser, a gente vai conseguir representar ele o sinal dele no domínio da frequência. E aí aqui embaixo a shift, a diferença que a gente tem, né, a transformada de Fourier rápida, shift f, que vai reorganizar esse vetor, certo? Vai colocar a frequência 0 no início do vetor. E aí a gente vai conseguir definir melhor, igual a gente tem aqui no gráfico. E vindo mais um pouquinho para baixo, a gente vai ter esse plot aqui, essa plotagem, né, do if, inclusive. Só um instantinho aqui. Isso. Essa parte aqui do if, né? No caso, isso aqui vai ser um argumento opcional, né? Daquele do limite que a gente foi colocado ali em cima, né? Essa parte aqui, limite false. Ele é usado para definir o tamanho, o limite do EX, como eu já falei antes, e focar em uma faixa específica, né, de frequências. Aí aqui a gente vai ter a parte de plotagem mesmo do gráfico, né, para a gente ficar mais fácil de a gente enxergar. E aí a gente vem mais aqui para baixo, né, já para próximo da plotagem, onde a gente tem a gráfica FFT, né, a transformada de Fourier rápida, onde o C que está aqui o sinal, né, vai plotar o espectro da portadora, né? A gente vai plotar o espectro dessa portadora, da C, né, carrier em inglês. Vai usar os parâmetros de amostragem, igual a gente colocou lá em cima, de menos 5 a 5 Hz. E aí a gente vai ver vai ver esse sinal azul, né? Que a gente foi definido a partir dessa primeira equação aqui colocada, né? A gráfica de FFT. Na segunda a gente vai ter o espectro da mensagem, usando o período de amostragem, que igual a gente colocou lá em cima. E a gente vai ter esse resultado em laranja aqui. E assim, não existem, como é que eu posso dizer, um comando para criar um novo gráfico entre elas. E esses dois espectros eles estão sobrepostos, como a gente pode ver. Certo? E a gente consegue ver aqui como é que funcionaria, né, essa aplicação da transformada de Fourier dentro desse novo forma de codificar que a gente aprendeu em sala. A gente pode ver aqui ainda no sinal que os picos, aqui falando mais especificamente da linha azul, o sinal da portadora ele é definido com a frequência de 4 Hz. Ó, a gente vê aqui embaixo, né? O espectro mostra esses dois picos simétricos entre menos 4 e 4 em sistemas de sinais reais. É a energia de um senoide que está concentrada em sua frequência, na frequência negativa. A gente vai ter a amplitude também, que está em 0,5, que é normal para um sinal senoidal, né, de amplitude 1. Essa energia do sinal vai ser dividida entre essas duas frequências. Ou seja, no geral ela é 1, mas como ela é dividida, fica até meio para cada uma, né, como são duas. E a parte laranja do sinal, a gente vê que tem uma frequência de 0,01, então está muito próximo aqui do zero. A gente vê 0,1 Hz e mostra picos muito próximos, né, do zero, entre menos 0,1 e 0,1. E parece que eles formam um pico central único, né? Se a gente afastar um pouco a imagem, a gente tem essa noção assim do que pode acontecer. E a gente tem essa diferença entre os dois sinais, da portadora, né, e da mensagem em si, certo? Aqui a gente vai para o modulador VSB, onde a gente tem aqui essa primeira equação, né, dada, DSB,
a modulação double sideband, né, que é a multiplicação da portadora e da mensagem. Essa equação vai multiplicar, né, fazer uma multiplicação simples e gerar uma fórmula para modulação DSB-SC. Em seguida a gente consegue ver esse gráfico aqui, que foi gerado a partir dessa equação, onde a gente tem um sinal de alta frequência, como a gente pode ver, né, de oscilações bem rápidas. É um envelope, né, o contorno, a gente pode ver aqui o envelope, a forma que a amplitude da portadora varia, com mais ou menos, tipo assim, o sinal da mensagem de 0,1 Hz, né, com a frequência. A modulação, essa modulação, como a gente já viu anteriormente em outros experimentos, tem uma característica mais importante, que é o envelope do sinal toca o zero periodicamente, né? A gente vê que ela sobe aqui, mas ela desce e vem para cá, no mesmo período, né? Basicamente é isso que esse sinal mostra. Tem um outro gráfico aqui, o segundo, onde a gente tem a frequência, né? A função DSB, a double sideband no domínio da frequência. Aqui em cima é no tempo, aqui é na frequência. E aí a gente vê que ele é focado na região positiva, né? A gente vê que não está antes do zero, está sempre depois aqui. Próximo já de 4 Hz, né? Um pouco antes e um pouco depois. E o double sideband, ele remove essa portadora. Se ela tivesse presente, tinha um pico em 4 Hz. E a linha horizontal estaria em zero. O que a gente vê aqui é que a portadora foi realmente suprimida, certo? E aqui a gente tem o filtro VSB, onde a gente aplicou também um arquivo que foi passado, né, do MATLAB, para a gente utilizar aqui. Foi baixado e a gente passou. Ele contém coeficientes por um filtro, né, que a gente vai querer analisar. Extrair coeficientes e continuar a plotagem aqui para ver como é que vai funcionar. No caso aqui foi aplicado um filtro, como aqui a gente pode ver, né, FracZ. A gente tem a aplicação do filtro, no caso vai ser um filtro FIR, de resposta a impulso finita. A gente vai aplicar esse filtro e vai ver aqui como é que vai funcionar o gráfico. Aqui a gente tem como é que ficou o gráfico após a aplicação do filtro, né? Vai ter um filtro que permite essa passagem de uma banda central de frequência, como a gente pode ver aqui, e vai bloquear as frequências fora dessa banda, né? Fazer a atenuação delas. A banda de passagem, né, que vai ser a região onde a amplitude é próxima de 0 decibéis, ou seja, essa atenuação vai ser mínima. E o filtro tem uma banda de passagem de entre 3,9, né, a gente pode ver aqui que é próximo de 4, né, até, sei lá, 8, né, a gente pode ver aqui pelo gráfico. Beleza. Aí a gente vai ter também esse outro gráfico aqui, né? Deixa eu só... Aqui, achei. Às vezes eu me perco aqui nas minhas anotações. Desculpa. O gráfico, a gente vai ter o VSB, né, no tempo, no domínio do tempo, depois da aplicação desse filtro. E aí a gente tem que... a gente vai ter o sinal VSB ao longo do tempo e o resultado... O VSB vai ser o resultado, né, da filtragem de um sinal de dupla banda lateral, double sideband, para reter apenas uma banda lateral, né, e uma pequena parte de outra banda, né, da portadora. A gente vê que o sinal é uma portadora de alta frequência. O envelope não é simétrico. O envelope em relação ao eixo zero, né, como a gente pode ver aqui. E o eixo do sinal está um pouquinho acima de zero, né? Como a gente não está bem centrado, né? A amplitude é de 0,3, né, no máximo,
que a gente pode... Acho que nem chega a 0,3, né? 2,67, alguma coisa assim. O contorno do sinal ainda varia, né? A gente pode ver que aqui a gente começa, por exemplo, aqui já está bem menor do que aqui. Então, é bem variável. A segunda parte aqui a gente tem a frequência, né? Que a gente tinha o tempo e a gente tem o VSB na frequência. Onde a banda lateral é um compromisso entre a double sideband, que vai gastar muita banda, e a single sideband, né? Que é difícil de filtrar. E aí a gente tem um pico dominante acima de 4 Hz. E aí a gente também tem um pico mais alto, né? Aqui. Como a gente pode ver, né? Acima de 0,08. Esse outro aqui não chega nem a 0,04. A gente pode ver. 3,9, né? Enfim. O que a gente pode ver depois dessa filtragem, né? Que conclusão que a gente pode tirar? É que esse espectro vai confirmar que o filtro ele foi aplicado, principalmente para reter quase que totalmente, né, uma das bandas laterais e reter apenas um pequeno vestígio da outra banda lateral, que é um comportamento característico, né, do VSB. Vai economizar banda em comparação ao double sideband. Só que é menos eficiente, né, em largura. E aqui a gente já vem para quase a última parte, né, que vai ser a demodulação, onde a gente tem novamente aqui essa multiplicação do VSB vezes a portadora. E a gente vai ter a geração de um outro gráfico, no domínio do tempo, nesse caso aqui, né, onde a gente tem um gráfico de alta frequência de novo, uma portadora de alta frequência de mais ou menos 4 Hz. Um envelope, que tem um componente DC médio não nula, né, na verdade. O sinal oscila mais ou menos entre menos 0,3 e 0,3, como a gente pode ver aqui. A demodulação, a gente pode ver aqui que ela está incompleta, né? No sistema de comunicação, né, no caso que a gente estuda, a gente tem que recuperar o sinal original da mensagem, que vai, no caso seria uma senoide de 0,1 Hz. E a gente não conseguiu essa mensagem pura, né? Como a gente pode ver aqui. Porque contém a portadora da alta frequência ainda. E a gente pode ver que, apesar da filtragem, não foi bem sucedido. E aí, para esse gráfico 2, a gente vê a saída também na frequência, né? No caso aqui, a gente vai ter um pico, né? 2 picos. Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos, né? E um grande aqui centrado em 0. A gente pode ver. E o objetivo dessa demodulação vai ser isolar essa componente, né? A mensagem. Onde a magnitude do pico 0 Hz é de aproximadamente 0,06. Certo? O que a gente pode concluir disso aqui, né? Que a análise da frequência contém a mensagem em 0, só que contém interferência também entre os seus arredores. A gente pode ver nesse gráfico. E aí a gente vai aplicar um filtro passo abaixo. A gente faz, como a gente já viu nos experimentos anteriores, a gente também vai fazer um filtro passo abaixo aqui. E já chega aqui para o último gráfico, né? Após a filtragem, né? Após a utilização do filtro passo abaixo. Onde a gente vê aqui que o pico da mensagem eles vão ser simétricos e próximos, né? No caso aqui. Isso, no caso desse aqui, né? Vai ser simétrico e próximos ao centro. Localizados entre 0,1 e menos 0,1 Hz. Que esses vão ser os componentes de frequência da mensagem recuperada. Ou seja, a partir do filtro, os componentes de alta frequência, conforme a gente vê no gráfico, foram removidos pelo filtro passo abaixo, né? Deixando apenas a energia da mensagem. Já que na parte do tempo, a gente pode ver que a mensagem original, né, que está em laranja, serve como referência, né, porque a gente tinha a mensagem recuperada, que está em azul,
ela foi isolada, né, depois da demodulação VSB e a aplicação do filtro passa baixo. E aí a gente consegue entender que, assim, a amplitude, por exemplo, falando aqui da distorção, né, da fase amplitude, a amplitude do sinal recuperado é de aproximadamente 1, enquanto a mensagem original tinha exatamente 1. E a fase, o sinal recuperado é visivelmente defasado em relação ao sinal original, no tempo t0. No tempo t0, né, o original está no pico e o recuperado está em 0,5, ou seja, ele está um pouco atrasado, como a gente consegue ver. E aí, com base nisso, a gente consegue entender que a demodulação conseguiu recuperar o conteúdo da mensagem na frequência correta, só que introduziu um atraso de fase e uma pequena alteração na amplitude. Como a gente pode ver aqui a partir desses dois gráficos, certo? Mas a mensagem foi recuperada de fato. Então era isso, esse era o trabalho do experimento 9. Obrigado pela oportunidade.